aguardando o executivo, mas o legislativo já está fazendo algo, né? Pelo menos tem uma comissão especial de estudos que trata exatamente da revitalização do centro da cidade. E o presidente da comissão é o vereador Arnaldo Salvetti, que está ao vivo com a gente aqui no Estúdio CBN. Vereador, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Eu que agradeço, boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui podendo conversar e passar um pouquinho do nosso trabalho e um pouco da nossa cidade aí do centro. Vereador, primeira questão que a gente faz, né? Isso que está sendo feito agora, que foi decretado pela prefeitura, de dar o desconto no imposto, isso foi ideia da Câmara? Como que funciona, né? Ou foi algo vindo do Executivo? Como que a Comissão de Estudos tem trabalhado nessa parte? Na verdade, foi um trabalho em conjunto, né? Eu acho que a comissão ouviu, inclusive, os comerciantes, tivemos várias reuniões, onde a gente poderia estar trazendo de volta, né, os comerciantes e os empresários para o centro da cidade. E manter o que estão no centro também. E não é só trazer novos empresários, né, nos ramos de atividades que vão ser beneficiados, mas mantê-las, as pessoas e esses empresários no centro. Então, saiu da comissão também em conjunto ao executivo, como também da comissão saiu de também discutir o centro, da vida ao centro noturno, à noite. Né? Trazer vida ao centro noturno, com eventos, trazendo feiras, trazendo shows, eventos de teatro, em praça do centro, melhorando a iluminação, que isso já está, inclusive, o prefeito, eu acredito que já está bem encaminhado, a nova iluminação do centro, como as avenidas sendo aí todas revitalizadas, né? A própria José Paulino, o próprio prefeito já anunciou, e isso acho que isso melhora, inclusive, aí para a convivência dentro do centro. E nós temos aí vários problemas. Eu acho que é isso que eu acabei de escutar, que um dos seus entrevistados falou, a questão que é uma questão longa, é um médio prazo longo, eu concordo, mas tem que começar. Eu acho que a importância que está sendo dada agora o centro da cidade, eu acho que isso pelo executivo, pelo legislativo, pelos comerciantes, eu acho que isso é muito importante para essa revitalização. E precisamos também discutir os moradores de rua. Tem que ser discutido, inclusive o Ministério Público junto. Não sei se vocês lembram, nós fizemos o prefeito fez um decreto onde normalizava a questão e dava para as entidades condições de dar uma refeição digna para os moradores de rua, com condições deles terem uma higiene melhor, e o Ministério Público veio para cima, veio várias pessoas, inclusive entidades, criticar, mas foi discutido com as entidades. Isso já ia melhorar muito a questão dos moradores de rua. Mas temos que retomar e tem que pôr na discussão o Ministério Público, para poder, inclusive, construir uma agenda positiva para poder dar encaminhamento para os moradores de rua, né? Com toda a dignidade que eles merecem. Isso está em alguma pauta? Já quer dizer, em pauta está, obviamente, porque o senhor está falando sobre isso, mas já existe algo vislumbrado para um curto prazo? Afinal de contas, né, além do entrevistado aí que o senhor ouviu, tem uma outra comerciante dizendo que está saindo do centro da cidade porque não aguenta, né? Porque... Não, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. A questão do morador de rua, se a gente não tomar algumas iniciativas, e isso está sendo direto. O prefeito é cobrado, junto com a Câmara, a gente tem que discutir isso em conjunto, junto com a polícia, junto com a assistência social, junto com o Ministério Público, né? E também o envolvimento dos comerciantes, porque quando a gente fez a questão do decreto e o prefeito pôs a posição dele, e veio aí uma enxurrada de reclamação de pessoas de fora que não eram de Campinas, os comerciantes também se recolheram. Nós tínhamos que ir para cima, nós tínhamos que bater firme nisso. Porque parece que foi uma coisa unilateral do prefeito. Não, foi uma reunião que teve com a Assistência Social, com reunião com as ONGs de Campinas, com as entidades, com a Câmara, né? E foi feito um decreto onde o prefeito foi feliz e infeliz, porque as pessoas que bateram não convivem no centro da cidade, não sabem o que está acontecendo hoje no centro.
E nesse momento, enquanto essas coisas são discutidas, vereador, o que poderia ser feito como um paliativo? A gente sabe que existe um número, né? Já existe um banheiro público ali na 13 de maio, né? Mas a reclamação dos comerciantes é que isso está se espalhando por todo o centro da cidade, né? Também a questão da alimentação, existe o Bom Prato, mas a gente vê gente pedindo em tudo que é esquina, né? Dá para fazer o que nesse momento? Colocar mais ronda da Guarda Municipal, buscar um encaminhamento, porque a gente sabe também, por mais que o poder público faça, tem alguma atitude, o morador de rua às vezes não quer sair, né? Então, como trabalhar isso? É difícil, eu acho, por isso que eu estou dizendo, a secretária de Promoção Social, que é uma pessoa que faz um trabalho excelente, mas tem que ter algumas atitudes mais enérgicas. Eu sei que é difícil, a gente está falando de pessoas, né, mas a gente tem que começar a trabalhar numa posição que seja uma posição mais rigorosa, inclusive, se for o caso, fazer leis proibindo a distribuição de comida, dinheiro no centro da cidade. Porque a gente sabe que o grande motivador dessa situação é porque a pessoa, queira ou não queira, ela dá. E quando você dá e tem uma cidade acolhedora, você atrai mais pessoas e moradores de rua para Campinas. Né? Sem dizer que toda a região trabalha uma situação de trazer os moradores de rua para Campinas, porque tudo aqui nós temos um coração, vamos dizer, grande. Campinas é uma cidade, uma metrópole, e as pessoas são caridosas. Mas nós temos que pensar numa lei, ou numa lei mais enérgica, proibindo distribuição. Só que aí precisa estar unido. Por isso que eu falo que tem que trazer Ministério Público, tem que trazer Prefeitura, trazer Legislativo, trazer as secretarias, trazer a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, para discutir isso. Porque a hora que você vai fazer a lei e apresentar a lei, você tem aí problemas com a questão dos direitos humanos, tem a questão de algumas pessoas que não são de Campinas, são de fora da questão religiosa, que são contra. Por quê? Não vivem em Campinas. Nós estamos tendo uma situação em Campinas que vai virar uma São Paulo, vai virar uma Caracolândia de São Paulo. E nós temos que tomar o espaço. O que é tomar o espaço? É fazer o centro da cidade, à noite, ter vida. E isso precisa trabalhar em conjunto com todo mundo. E repito, tem que ser uma situação da secretária de Serviço Social junto com os poderes mais enérgicos. A gente tem que tomar uma posição mais dura, senão não vai resolver o problema. Só para a gente se situar, vereador, esse possível projeto, né, que o senhor já está dizendo antes que vai dar muita polêmica, como já deu aquele da distribuição dos alimentos, né? Esse de proibir a esmola, a distribuição de alimentos, ele está em pauta na Comissão Especial de Estudos? Sim, está em pauta. Já foi, inclusive, conversar. Nós estamos elaborando um documento para ir para o Executivo, para poder, inclusive, a gente tentar, numa situação de união, tentar resolver. Porque a hora que você leva isso a público, como eu estou aqui falando que tem que ter algumas posições enérgicas, você sabe que a gente vai ter problemas com a pessoa, com a questão direitos humanos, questão de um padre que não é de Campinas, é de fora. Eu respeito ele, mas é aquilo que eu digo, nós temos um morador de rua, daqui a pouco nós vamos ter um empresário de rua, porque o empresário tem que ter a sua família. O imposto é caro, por isso que saiu essa questão da gente tentar também melhorar a questão dos impostos no centro da cidade. Agora, não é só o executivo, não é só o legislativo, nós temos que ter uma união da cidade de Campinas. A população tem que nos ajudar, né, nessa união, porque senão não adianta. A gente vai bater e nós vamos continuar enxugando o gelo. Bom, o pessoal aqui está discordando, né? Nossos ouvintes estão discordando do senhor, mas aqui uma outra mensagem que chega é criminalizar o uso de drogas em espaço público. Já é crime, né? O problema é combater, vereador Arnaldo Salvetti. Mas aí eu lhe pergunto, como tem moradores de rua, que são pessoas idôneas, pessoas boas, tem aqueles maus que vivem no meio. E aí eu pergunto para as pessoas que são contra, aí, que os ouvintes são contra, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos combater isso se não for numa posição mais drástica? Não adianta. Infelizmente, se a gente ficar nessa situação, nós vamos perder o nosso centro da cidade.
pode abaixar imposto, e aí você vai no centro da cidade, onde você tem com a sua família, fazer um tratamento ou num hospital, ou num dentista, dando oportunidade para a saúde. Ou você vai num lugar que não tem lá as pessoas que estão molestando com família. Porque não é só o problema do morador de rua. O problema é que eles vêm em cima. Eu estava outro dia no centro fazendo uma campanha com o meu gabinete móvel, eles vêm em cima da gente. Entendeu? Vem pedir, vem para cima, são mal educados, xinga. Então, assim, eu não quero tratar as pessoas moradores de rua diferente, mas nós temos que ter uma responsabilidade com o empresário de Campinas. Nós temos que ter uma consciência que isso está acabando com o centro da cidade. Agora, não é só pegar e tirar ele de lá e colocar em qualquer lugar. Nós temos que ter um projeto onde nós discutimos para poder moralizar a situação e realmente achar uma saída. Porque senão vai ficar aquela situação, só história. E o empresário não vai aguentar muito tempo. E na Comissão Especial de Estudos, essa opinião que o senhor está dando, o senhor é presidente, né, da Comissão Especial de Estudos, mas ela é uma unanimidade entre os vereadores ou tem muita discussão ainda? Não, tem discussão, né? Acho que tudo tem discussão na cidade. A gente lógico que nem todos os vereadores, eles têm, cada um tem uma posição, mas eu acredito que a maioria é para resolver o problema. Se a gente tem uma solução que seja adequada para o centro da cidade, nós vamos resolver. Agora, não adianta a gente ficar trazendo o empresário para o centro, dando incentivo fiscal, dando a questão de o empresário reformar o prédio e ter nesse ano IPTU, se a gente não resolver o problema do morador de rua. É simples, vai na catedral, sobe a catedral lá, você vai ver o que aumentou de morador de rua. Entendeu? Fazer um recadastramento, vamos fazer primeiro o recadastramento de onde essas pessoas, nós vamos dar condições dessas pessoas voltarem para casa, nós vamos fazer uma lei onde Campinas dá passagem, ou levamos, tem que ter uma saída. Agora, aquilo que eu falei, mas tem que ser uma saída onde nós vamos agradar alguns e desagradar outros. E qual é a maioria? A maioria vai estar junto com aqueles que querem resolver o problema? Porque a hora que você começa a resolver o problema, o pessoal, desculpa, fica na mão só do prefeito, fica só na mão do executivo, só na mão do legislativo, como aconteceu o negócio da questão da comida. Ninguém estava negando em dar comida, só que dar comida num lugar que seja digno para ele, uma higiene para ele, não do jeito que está sendo feito. Aí inventaram que era proibida a comida. Não foi isso que o prefeito não proibiu da comida. O prefeito fez várias reuniões, a secretária fez várias reuniões com a entidade, onde saiu uma normativa que a gente ia dar condições para a entidade se cadastrar e dar a comida para o morador de rua. Sim, concentrar num lugar só. É verdade, foi um mal-entendido na época, né? Olha, tem ouvinte concordando com o senhor, tem ouvinte criticando, mas aí são muitas opiniões aqui. A gente está em cima da hora para o Repórter CBN. De qualquer forma, vereador Arnaldo Salvetti, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Estúdio CBN, porque mostra também o lado que a Câmara está vendo isso aí. É polêmico? Mas pelo menos é um posicionamento do presidente da Comissão Especial de Estudos da Câmara. Por isso eu agradeço muito porque o senhor conversou com a gente aqui no Estúdio CBN. Muito obrigado, vereador Arnaldo Salvetti. Um grande abraço. Um grande abraço a vocês também. Um abraço. Agora são 3h01, intervalo, Repórter CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 8.